Graças e paz, igreja, amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia. Feliz por poder estar servindo ao Senhor nesta noite, amém? E feliz por poder vir aqui e estar junto com vocês, porque juntos nós formamos um só povo, que breve estaremos juntamente todos lá onde? Na glória com Jesus, amém? Quem crê nessa verdade? Amém. Eu só gostaria que alguém me ajudasse aí, amém? Bate para o ímpar. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, em nome de Jesus. Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 14. Verso de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 6. Enquanto você procura, eu quero só reforçar o convite para o nosso culto do próximo domingo, amém? Nós vamos estar aqui realizando um culto de ação de graças pelos 11 anos do nosso ministério, amém? E foram muitas conquistas que nós tivemos ao longo desses 11 anos. E quando eu estava vindo para cá, Deus foi colocando algumas coisas no meu coração a respeito desses 11 anos que nós estamos juntos, reunidos como um povo de Deus, como a igreja de Cristo, servindo a Ele aqui nesta terra. E talvez se a gente parar para olhar para o nosso momento, a gente pode até questionar, mas quais conquistas? Não é verdade? Se você parar para olhar para a sua vida hoje, talvez você não vai conseguir enxergar as conquistas. Você vai conseguir enxergar apenas o quê? As derrotas ou até mesmo as dificuldades. Mas Deus vem falando no meu coração que uma igreja forte não é aquela que conquista mais, mas é aquela que suporta mais. Uma igreja forte não é aquela que está cheia de gente, que tem um templo bonito, né? Todo enfeitado. Não, uma igreja forte é aquela que suporta mais. E é por isso que muitas das vezes nós fazemos menção à igreja de Atos dos Apóstolos, porque a igreja de Atos dos Apóstolos não tinha nada disso que nós temos aqui hoje. Se você for ver a igreja de João Batista, ela era onde? No deserto. Areia, sol, calor. Ele não tinha um ar-condicionado, ele não tinha nem sequer uma tenda para poder se esconder do sol. E a igreja de João Batista enchia. Muitos atravessavam uma região inteira para ir ter com João Batista. A igreja de Atos número 2, capítulo número 2, verso 40, 42, 46. Se você ler, você vai ver que vai falar assim, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverar nada mais é do que suportar. E uma igreja vitoriosa é uma igreja que aprende o quê? A suportar perseguições, a suportar momentos difíceis, amém? Porque Jesus falou conosco, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, amém? Então nós temos muito que agradecer a Deus por esses 11 anos, porque muitas das vezes o simples fato da gente agradecer e da gente entender que estamos de pé, isso já é uma vitória. Amém? Quantos não já fecharam? Quantos não já desistiram? Quantos já não ficaram pelo caminho? Mas nós temos dia após dia perseverado no Senhor. E sabe o que a Bíblia diz lá em Atos? Que perseverando a igreja de Atos, acrescentava à igreja o Senhor dia após dia os que eram sendo salvos. Olha para essas cadeiras que estão vazias aí. Tem muitas. Sabe que dia que elas vão estar cheias?
no dia em que nós perseverarmos e perseverarmos. Porque nesse dia, o Senhor Jesus vai acrescentar à igreja dele aquele que será salvo. Amém? Existem muitas cadeiras a serem preenchidas. E esse é o motivo de estarmos aqui, porque nós cremos que aquele que iniciou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem acredita nisso, diga amém. Amém? Então não só diga amém, mas eu quero te ver aqui no domingo, porque nós vamos fazer uma grande festa ao Senhor. Amém? Porque é tempo de nós reconstruirmos os muros de Jerusalém. Amém? Então venha animado, fortificado no Senhor, venha jubiloso e venha também motivado, porque eu creio que vai ser não só um culto de festividade, mas um culto profético para a nossa vida, para o nosso ministério. Amém? E se você conhece alguém que faz parte desses 11 anos, que eu sei que você conhece, eu conheço, convide. Fala, vamos domingo lá. Vai ser um culto de ação de graça pelos 11 anos. E eu estou te chamando, porque ao longo desses 11 anos, pode ser que um ano que seja, um dia que seja, você fez parte dessa história. Então eu quero te convidar para estar lá conosco. Convide essas pessoas. Se você entrar no seu Facebook, você vai ver que existem lá diversas pessoas que fazem parte desses 11 anos e que têm plena condição de estar aqui louvando o Senhor conosco. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai movimentar céus e terras para que no próximo domingo algo sobrenatural aconteça no nosso meio. Amém? Uma manifestação, mas não é uma manifestação de pular, de rodopiar ou de sentir calafrios, de arrepiar, não. É uma manifestação onde Deus ele vai nos ativar para aquilo que Ele nos deu. Porque não é o fim, gente. Não é o fim. Amém? Nós não fomos vencidos e nem tampouco seremos vencidos. Se a gente quer alcançar a vitória, nós precisamos primeiro o quê? Suportar. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que se com Ele nós sofremos, nós com Ele também o quê? Reinaremos. E aí deixa eu trazer algo só para você entender, eu já vou entrar na palavra, segura um pouco aí em João 14:6. Mas deixa eu falar algo para vocês entenderem. Você sabe por que que Jesus, Ele está assentado à direita de Deus Pai hoje? Você sabe por quê? Porque em momento algum Jesus olhou para a cruz. O foco de Jesus não era a cruz. Sabe qual era o foco de Jesus? O trono. Mas para chegar no trono era necessário passar pela cruz. Então existem coisas que Deus vai permitir a gente passar, porque existe um propósito maior. O trono é maior do que a cruz. Ou seja, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é muito maior do que eu e você estamos vivendo hoje. Mas a cruz é necessária. Por um dado momento, até pensaram que a cruz havia vencido Jesus. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Alguns vão olhar para você, vão olhar para mim, vão olhar para nós, e vai falar aí, ó, morreu. Alguém já viu uma foto na internet de um menininho na África, curvado, e tem um urubu próximo dele? Aquela foto ela ganhou um prêmio de uma das melhores fotos tiradas há alguns anos atrás. A legenda daquela foto diz que aquele urubu estava simplesmente esperando aquela criança acabar de quê? De morrer para ele ir lá e comer a carne daquela criança. É algo muito forte.
Porque existem pessoas hoje que estão assim, muitas das vezes olha para você, você está como aquele menino, e as pessoas estão como aquele urubu, estão doidos para ver você morrer, para chegar ali e se alimentar da tua morte. Assim muitos estavam com Jesus. Mas Jesus, ele não olhou para a cruz. Não olhe para hoje, não olhe para o teu problema hoje, olhe para aquilo que vem lá na frente. Lembra 2 semanas atrás, quando eu ministrei? Noé, ele não trabalhou por aquilo que ele estava vendo, mas por aquilo que ele estava esperando. Se você espera, isso é um bom sinal, vai chover. Amém? Se olharmos para o hoje, vamos desfalecer, e aqueles que estão doidos para ver a gente morrer, vão se alegrar e se alimentar da nossa derrota. Amém? Então cutuca no irmão do seu lado aí e fala assim: tem de bom ânimo. Amém? Mas cutuca ele mesmo, cutuca ele. Isso, balança ele. Amém? Aleluia. Então domingo eu quero te ver aqui. Amém? Deus, ele vai... Às vezes parece até um jargão a gente ficar falando, é um novo tempo, né? A gente tem falado isso há quanto tempo? Mas a Bíblia diz, né? Crie, por isso falei. Amém? Se eu não crer, ninguém vai poder crer para mim. Se a gente, como igreja local, não crer, ninguém vai poder crer para nós. Amém? Então creia e profetize que o poder da profecia não está naquele que ouve, mas naquele que profetiza. Amém? Evangelho de João 14, verso de número 6. Está escrito assim: e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler de novo? João 14, 6. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Você entendeu aí que ninguém vem, né? Que ninguém vai? Ele disse: ninguém vem ao Pai. Ele não disse: ninguém vai ao Pai. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus, nós queremos te louvar por esta noite, Deus. Por este momento em que vamos ouvir, ou melhor, que já estamos ouvindo o Senhor falar conosco, Deus. Nós queremos agora abrir o nosso coração. Nós queremos, ó Pai querido, abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para que esta palavra, que o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, Ele há de ministrar em nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, possa operar maravilhas em nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, nos prepare, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para este ministério, para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Porque, meu Deus, o Senhor nos chamou e aqui estamos, ó Deus. E eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, ó Deus, que está aqui nesta noite, entendendo, meu Deus, que houve uma convocação por parte do Espírito Santo. Alguma coisa gritou dentro de nós para estarmos aqui nesta noite, ó Deus. E nós atendemos esse chamado, ó Pai. Portanto, fala conosco, meu Deus. Que a Tua palavra, meu Pai, ela venha nos confrontar, meu Deus. Ela venha nos edificar, ela venha nos exortar, que ela venha nos consolar, que ela venha nos fortalecer, meu Deus. Que ela venha nos dar o entendimento daquilo que o Senhor tem para esta noite. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém, glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouco de salvação. Amém? Porque salvação é um tema tão importante para a nossa vida, mas que nos últimos dias ele tem ficado tão distante da nossa vida, ou tão distante dos nossos púlpitos, né? Os nossos púlpitos muitas das vezes têm sido tomados por mensagens onde tem se distanciado do quê? Do Evangelho. Quando eu falo dos nossos púlpitos, eu estou falando da situação da igreja atual, da igreja mundial, tá?
onde a Bíblia diz que nos últimos dias muitos iriam o quê? Se afastar. Haveria o quê? Uma apostasia. Muitos iriam desfalecer na fé. E hoje eu quero falar de uma fé que traz o quê? A salvação. Por quê? Porque a gente pode conquistar tudo na nossa vida. A gente pode comprar carro, a gente pode ter um bom emprego, a gente pode ter uma boa roupa, a gente pode comer uma boa comida, a gente pode viajar, a gente pode ir para onde a gente quiser, mas se nós ainda não conquistarmos a nossa salvação, de nada vale, ou seja, nada ainda nós o que? Conquistamos. Amém? E Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, se depois você ler em casa, se você pegar para meditar, você vai ver que ele chega nessa conclusão. E Salomão é um bom exemplo para a gente iniciar a mensagem desta noite. Porque se você olhar na Bíblia quem era Salomão, quem foi Salomão, você vai ver que Salomão foi um cara muito rico, um cara muito poderoso, um cara que, segundo ele, o relato dele que está em Eclesiastes capítulo de número 2, ele fala que ele construiu, que ele derrubou, que ele construiu, que ele plantou, que ele colheu, tudo que os olhos dele viram, nada ele proibiu de tocar. Mas ao longo da vida, provando, comendo, bebendo, ele sentiu um grande vazio dentro dele. E ao aproximar do término da sua vida, ele chega à conclusão de que tudo era o quê? Vaidade. E se você for olhar qual é o significado da palavra vaidade, você vai ver no dicionário que são coisas o quê? Fúteis. E aí o que são coisas fúteis? São coisas passageiras. E tudo que é passageiro não te garante o que é eterno. Ou seja, são coisas que eu e você poderemos muito bem provarmos aqui e agora, mas que não vai nos garantir o quê? O amanhã. Quantas pessoas não têm uma vida bem estabelecida, uma vida bem sucedida, come do bom e do melhor, mas ao deitar a sua cabeça no travesseiro, no calar da noite, essas pessoas choram, essas pessoas entram em depressão, essas pessoas, elas têm vontade de se matar. Por quê? Porque tudo aquilo que elas estão procurando não está sendo o suficiente para poder preencher um vazio que há dentro dela, que é exatamente do tamanho de quem? De Deus. Então não adianta nada conquistarmos coisas se nós não conquistarmos a nossa salvação. Amém? Diga para o seu irmão aí que está do seu lado: você tem certeza da tua salvação? É necessário termos certeza da nossa salvação. O problema é que muitas das vezes a gente fica correndo atrás de bênçãos. A gente pula de um lado e para o outro, querendo ser o quê? Abençoados. E nós nos esquecemos de que nós já somos abençoados. Olha o que está em Efésios, não precisa abrir, mas em Efésios capítulo de número 1, verso de número 3. O apóstolo Paulo vai dizer assim: bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Dá mais uma cutucada em teu irmão e fala assim: você não precisa ser abençoado, porque você já é abençoado. Lembra quando Deus chamou Abraão e falou assim: se tu o quê? Uma bênção. Você já é. Amém? Nós já somos abençoados. E o apóstolo Paulo fala que essas bênçãos, elas foram nos dadas através de Cristo, aonde? Nas regiões celestes. E ele fala de bênçãos o quê? Espirituais.
voz. Jesus pode te enriquecer? Pode. Jesus pode te dar um bem? Pode. Mas nada disso vai valer se Ele não te conceder o maior bem que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, que é a salvação. Para onde você vai carregar tudo isso? Essas coisas são passageiras, essas coisas ficam. Mas o que Deus tem para mim e tem para você é algo eterno. É algo que vai durar para sempre. Mas o problema é que nós nos prendemos somente naquilo que vemos e nos esquecemos no que a palavra está constantemente dizendo, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que nem sequer desceu o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, você já viu aquele programa que eles fazem uma pegadinha, colocam alguém dentro de uma cabine e a pessoa entra dentro da cabine já sabendo que ela recebeu um determinado bem. Só que ao entrar na cabine, é colocado nela o quê? Um abafador. E ela perde o contato com tudo que está fora da cabine. E lá fora da cabine, o apresentador daquele programa, ele começa a brincar com essa pessoa. Por exemplo, essa pessoa entra dentro da cabine, sabedora de que ela está entrando ali já ganhando o quê? Uma casa. Uma casa é uma bênção ou não é? Sair do aluguel é bênção ou não é? Só você perguntar quem paga aluguel todos os meses. É bênção de Deus. E essa pessoa entra para dentro daquela cabine, só que aí ela começa a ouvir uma música, por exemplo, lá. E fora daquela cabine, começam a julgar com essa pessoa. E aí eles vão rodando lá o jogo, e de repente eles fazem uma pergunta para a pessoa não ouve a pergunta, mas ela só precisa responder sim ou não. E aí, talvez por algum sorteio lá, cai lá que a pessoa então, ela deve ser perguntada se ela troca aquilo que ela já ganhou por apenas R$2. E aí chega a primeira pergunta e a pessoa, ela fala o quê? Não. Ela já sabe que ela está com a casa. E o jogo vai rolando, o jogo vai continuando. E aí perguntam para ela, você trocaria? E ela não ouve a pergunta, só ela tem que dizer sim ou não. O áudio só abre para ela na hora que alguém aperta um botão para ela falar sim ou não. E aí pergunta, tá, mas você trocaria a tua casa então por um carro? É apenas a segunda pergunta. Ela vai falar, não, o que eles estão me oferecendo, eu acho que ainda não é nada diante da casa que eu já ganhei. Não. Aí de repente alguém chega para ela e fala assim, tá, deixa eu te falar agora, você trocaria essa casa pela sua salvação? Aí já é a terceira pergunta. Aí a pessoa já fica assim, opa, pode ser que agora o negócio, o prêmio já está aumentando o valor, né? E ela arrisca, dizendo o quê? Um sim. Pergunto para você, essa pessoa, ela ganhou ou ela perdeu? O que ela perdeu? Não, eu disse que se ela trocava a casa dela pela... Ela ganhou ou perdeu? O que ela ganhou? Agora inverte isso. Quantos de nós já não estamos com alguma coisa nas nossas mãos, que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, mas Deus tem algo dizendo assim para você, que é o que você tem na sua mão para o que eu tenho na minha mão? Alguém já brincou com você algum dia falando assim, que é o que eu tenho no meu bolso que você tem aí? Aí você olha, quem está quebrado fala, quero, estou com R$1. Mas de repente, se você está naquele dia que você recebeu, isso não é de Deus não, irmão. Eu me recordo quando eu estava no início da minha caminhada, eu era doido para ser batizado no Espírito Santo, eu chorava. Eu via a Deise, eu via as meninas entrando no manto, entrando no mistério, pulava, sapateava, rodava.
E eu ia atrás do pastor Wagner na época, eu ia atrás da pastora Gisele. Teve um dia que eu cheguei chorando lá na casa do pastor Júlio e tal. E eu falei, eu quero que ele me pegue, eu quero que ele me tampa na parede, eu quero que ele me, sei lá. Eu quero que ele faça alguma coisa. E nada disso aconteceu até hoje. E aí eu cheguei lá chorando. Isso foi uma noite. Eu morava no Sagrado. Eu atravessei a cidade. Já era mais de 9 horas da noite. O pastor me atendeu. E o pastor falou simplesmente uma coisa assim para mim. Existem 2 caixinhas. Uma caixinha vermelha e uma caixinha verde. A caixinha vermelha é o que você tanto quer. Mas a caixinha verde é o que Deus tanto tem para você. O que você quer? Porque muitas vezes nós nos frustramos porque nós não queremos o quê? Abrir mão dessa caixinha para receber a outra caixinha. E é por isso que nós desfalecemos na nossa fé. Porque uma coisa você tem que entender. Nós precisamos entender. A gente pode não ter o que a gente tanto quer, mas certamente nós já temos aquilo que nós tanto precisamos. Existe uma diferença. Não é pecado você desejar alguma coisa. Agora, é pecado você rejeitar o que Deus tem para você. E Deus tem para nós salvação. Mas muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós trocamos a nossa salvação por qualquer coisa. E isso é o que? Pecado. É por isso que quando Jesus veio, ele veio pregando: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Cara, tudo, quando você lê na Bíblia que falar arrependei-vos, você pode ter certeza que ele está se tratando de um pecado. Porque aonde há necessidade de arrependimento é porque há a presença do quê? Do pecado. Porque se não há pecado, eu não tenho que me arrepender. Logo, se alguém me fala que eu tenho que me arrepender, é porque eu estou o quê? Em pecado. E nós precisamos entender isso. Porque próximo está o reino dos céus. E Paulo, ao longo da sua caminhada, num dado momento, sabe o que ele ouviu de Deus? Ele ouviu de Deus a seguinte frase: a minha graça te basta. Nas entrelinhas, o que Deus estava querendo falar com Paulo? A minha salvação te basta. Porque no livro de Efésios, capítulo de número 2, Paulo vai dizer para nós que a nossa salvação vem pela graça, mediante a nossa fé em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Você já leu aquele versículo que diz: é melhor que você arranque um dos teus olhos e entre com um apenas no reino dos céus do que ir com 2 para o inferno? Meu irmão, é melhor eu ir passando fome para o céu do que eu ir farto para o inferno. Porque é totalmente o contrário. Se eu entender o que é ser faminto, indo para o céu na condição de um faminto, certamente eu vou provar, sabe de um quê? De um banquete, que vai estar preparado para eu e ele cearmos. Mas agora, se eu for cheio de si, se eu for farto para o inferno, você pode ter certeza, lá eu vou passar fome, porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que lá haverá o quê? Ranger de dente e choro. Aí eu te pergunto, vale a pena passar fome hoje para matar a tua fome no céu? Sim ou não? Vale a pena passar dificuldade hoje para receber teu galardão no céu? Sim ou não? É óbvio.
Assim como 2 e 2 é 4. Amém? Então hoje Deus colocou no meu coração de eu falar acerca um pouco de salvação. Porque é algo que nós, ao longo da nossa caminhada, da nossa dificuldade, das nossas adversidades, nós olhamos para aquilo que Deus ainda não fez. E nos esquecemos daquilo que Deus já fez. Amém? Mas quando nós falamos em salvação, nós precisamos entender que salvação ela não ocorre da noite para o dia. Salvação nada mais é do que um processo. Paulo, ele vai falar para nós no livro de Romanos, que é necessário eu e você, sabe, fazer o quê? Desenvolvermos o quê? A nossa salvação. Querido, se eu tenho que desenvolver, é porque eu tenho que passar por um processo. E que processo é esse? Está em João 14, 6. Em 3 palavras: caminho, verdade e a vida. E é o que eu quero trazer nesta noite aqui, poder não somente pregar, mas compartilhar aquilo que Deus compartilhou ao meu coração. Amém? Porque na salvação nós vamos passar por 3 etapas que vão estar diretamente ligadas a essas 3 palavras: verdade, o caminho e a vida. Ou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Mas a primeira coisa que eu e você precisamos entender é de que eu fui salvo. Você crê que você já foi salvo? Sim ou não? Sim ou não? Só que eu não só fui salvo, como eu estou sendo salvo. Você crê que você está sendo salvo? Então segura mais essa. Você não só foi, como você está sendo, como você será salvo. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo. É forte, gente. E eu gosto quando Deus começa a falar essas coisas com a gente, que aí a gente vai entendendo, porque é muito fácil eu chegar e falar, ó, vamos louvar, vamos adorar esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele não muda, Ele não mudará. Tá, mas o que isso significa na minha vida e na sua vida? O que isso representa? É o que Deus quer nos ensinar aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Então eu trouxe aqui para vocês aqui que nós fomos salvos. Salvos de quê? Salvos da condenação do pecado. Isaías 53 vai dizer que ele o quê? Tomou sobre si. Que o castigo que nos trouxe a paz estava onde? Sobre ele. E que suas pisaduras nós fomos. Você entendeu que Isaías está falando toda hora de passado? Estava, fomos. Ou seja, lá atrás, Jesus já nos salvou. Pela morte dele na cruz do Calvário, porque entenda uma coisa, eu quero que você saia daqui hoje com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Os dias estão difíceis, sim ou não? Sim. Você não precisa nem falar que eu respondo para você, sim. Mas ainda está bom, porque não era nem para mim e para você estarmos aqui. Era para eu e você estarmos, sabe aonde? Lá no lugar de Jesus. Porque Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. Aquilo que era mais difícil, que eu e você não iríamos suportar, Ele suportou. Por amor de mim, por amor de você. Então todas as vezes que você parar e refletir sobre, não, mas está difícil. Está muito difícil. Entenda que o pior, Jesus já passou por você. O pior, Jesus já passou por mim.
Jesus suportou por amor a mim e a você, porque chegou no momento que ele também falou: se possível for, afaste de mim esse cálice, mas em tudo faça o quê? A tua vontade. A vontade do Pai era o quê? Te salvar. Essa era a vontade do Pai. Agora, uma coisa que nós temos que entender quando nós falamos de salvação, é que a condição atual que nós nos encontramos, não é a nossa condição que? Original. O que nós vivemos hoje, não é o que Deus, o que? Planejou. Deus não tinha planejado nos salvar. Amém? Deus não tinha planejado nos salvar, porque Ele nos criou para que nós vivêssemos o quê? Eternamente com Ele. Mas devido à condição atual, o que Ele fez? Ele vem para nos salvar, para nos resgatar. Mas agora, nos salvar para quê? Simplesmente para dizermos que somos salvos e que temos o Senhor? E que servimos a um Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele não é Senhor de salvos. Engana você que Ele é Senhor de salvos, que Ele não é. A minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que Ele é Senhor dos senhores. Ele não é Senhor de salvos. Ele é Senhor dos senhores, Senhor de senhores. Então eu entendo que quando Jesus Ele vem para me salvar, Ele vem com um intuito: me reposicionar. Porque na primeira etapa da salvação, eu estou passando por quem? Pelo caminho. Isaías falou que quem é esse caminho? Ele, porque Ele tomou sobre si. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1, vai dizer assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Então você vê que está tudo convergindo a quem? A Cristo. Então por isso que ele fala enfaticamente no Evangelho: eu sou o caminho, e ninguém vem. Porque se fosse uma outra pessoa o caminho, ele iria dizer, primeiro, ele não ia dizer que ele era o caminho, ele iria apontar como João Batista apontou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele iria muito bem dizer, ó, aquele ali é o caminho, e ninguém vai a não ser por ele. Não, mas ele chamou a responsabilidade e falou: eu sou, e ninguém vem. Então na primeira etapa, ele me tira o quê? Ele me resgata, ele me salva da condenação do pecado, porque existem muitas pessoas ainda que não entenderam o sacrifício na cruz do Calvário e estão carregando o peso do teu pecado. O peso do meu pecado e do teu pecado, ele já foi carregado por Jesus. Estava representado por aquela cruz que ele suportou, que ele carregou até momentos antes dele ser o quê? Crucificado. Ali estava o peso do meu pecado, o peso do teu pecado. Eu não estou dizendo que você, se você vier pecar hoje, você deve se alegrar, você deva ser, estar feliz. Não, não é isso. Mas aquilo que você cometeu, aquilo que você já confessou, aquilo que você já abandonou, Jesus já te perdoou. E se já te perdoou, pelo amor de Deus, joga fora. Você está cansado. Isso vai te matar. Isso vai te dar dor na coluna. Numa hora você vai parar de andar. Joga fora esse peso do pecado que você ainda está carregando. Porque se você entrou, se você passou e se você está no caminho chamado Jesus, Ele já te resgatou da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Olha como que Paulo, ele é mediante o Espírito Santo de Deus, mas também Paulo é um homem inteligente.
Paulo sabia como falar e como colocar as palavras. Ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que... Ele não diz para aqueles que ainda estarão. É para aqueles que estão. Se você está, acabou. Mas se você não está, você precisa passar por esse caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Amém? Então Jesus vem e me resgata e me reposiciona. E aí, quando eu estou reposicionado, eu já estou na segunda etapa da salvação. E Jesus vai falar ali que na primeira etapa ele é quem? O caminho. Mas na segunda etapa ele é o quê? A verdade. Por que ele me reposiciona? Simples. Porque eu conhecendo a verdade, eu sou o quê? Liberto. E conhecereis a verdade e vos... Pare e pensa. Pode doer. Você pode sair de beicinho. Você pode ficar sem conversar uma semana. Mas quando alguém chega e fala que você está no erro, e fala, se posiciona, você ouve aquilo, você não gosta, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas num dado momento, aquela verdade ela entra para dentro de você, e você começa a refletir o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, ele começa a se cumprir na tua vida, convencendo o homem do pecado e do juízo, e em poucos dias, você está o quê? Reposicionado. Você acredita que a verdade vos libertou? Sim ou não? Sim. Você acredita que hoje você é um homem reposicionado ou uma mulher reposicionada? Sim. Por que eu estou respondendo para você? Porque é só olhar quem você era na primeira etapa e quem você é hoje na segunda etapa. Agora entenda, você ainda não alcançou o quê? A perfeição, mas você está sendo aperfeiçoado. O que eu acho que eu e você deveríamos andar era com uma plaquinha dizendo assim, em construção, me perdoe qualquer transtorno. Eu acho que eu e você tínhamos que ter essa camisa, né, que eu e você sairíamos todos os dias com ela. Ó, me perdoe o transtorno, mas é porque eu estou em construção. Ou seja, eu não sou perfeito, mas eu também já não sou quem eu era mais. Porque Cristo me resgatou, Cristo me reposicionou. A verdade dele entrou para dentro de mim e me libertou. Me libertou do vício das drogas, me libertou do vício da prostituição, me libertou de todas as mazelas que até então eu carregava. Por que me libertou? Porque esse peso já não está mais em mim, mas está na cruz do Calvário. Eu sou livre. E aí eu lembro daquele louvor, que eu não sei, vai ter ele, o Filho do Homem? Vai, ô Laís, o Filho do Homem vai sair? Falei, já saiu, você não viu. Mas tem um louvor que nós ministrávamos antigamente. Gente, ó, e prepara o seu coração para domingo. Deus vai fazer você voltar à essência no domingo, mas vai ser com pressão. Amém? Deus vai trazer à tua memória aquilo que te traz esperança no domingo. Amém? E eu me lembro daquele louvor, o pastor amava, e acredito que se tocar ele vai amar, porque ele vai lembrar. Que fala, e o Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e exaltar. O quê? Se você é livre porque não tem nenhum peso sobre a tua vida, querido. Amém? Você é livre. E se você é livre, já não há quem te impeça.
de ser aquilo que Deus projetou para você ser. Não há nada que te impeça para ser aquilo que Deus sonhou que você seja. Amém? O diabo vai até poder tentar atrasar o que Deus tem na sua vida. Mas uma coisa é ele tentar atrasar, outra coisa é ele conseguir atrasar. Porque Isaías vai dizer que agindo Deus, ninguém impedirá. Então é por isso que Deus, ele agiu categoricamente no passado, no presente e vai agir no futuro. Mas tudo tem o quê? O seu tempo. E quando cai no tempo de Deus, aí é que o negócio pega. É ou não é, Duca? O tempo de Deus é cruel. O tempo de Deus mata a gente de raiva. Mata. Vamos tirar nossas máscaras. Quem que já não colocou Deus na parede para falar, e aí, até quando? E o pior, sabe o que ele faz? Ele fica quieto. Aí que ele acaba de matar a gente. E fica quieto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus, ele veio criando céus e terras, ele fez tudo com as mãos dele. E fez tudo falando. Perdão. Quando Deus criou céus e terra, ele fez tudo o quê? Falando. Mas quando ele criou o homem, ele fez o quê? Com as suas próprias mãos. Por quê? Porque o homem era a melhor coisa que Deus poderia o quê? Ter criado. E para as mulheres não ficar com raiva de mim, quando eu falo homem, eu estou falando do homem, o ser humano. Para não ter briga, a questão da Eva. Amém? Mas o homem foi a melhor coisa, ou seja, eu e você foi a melhor coisa que Deus poderia ter o quê? Ter criado. E o homem foi criado. Só que depois ele veio agora e criou a mulher. Agora eu vou falar do gênero o quê? Feminino. Só que quando ele criou a mulher, o que ele fez? Ele adormeceu o quê? Adão. Por quê? Porque dormindo, ninguém o quê? Não, ninguém contraria Deus. E ele fez tudo no silêncio. Porque pela palavra ele disse o quê? Haja, haja, haja e houve. Mas o homem ele não disse haja, o homem ele criou, ele formou. Ou seja, aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida e para a tua vida, Ele não vai falar que vai fazer. Ele vai simplesmente, muitas das vezes, nos colocar para dormir e fazer no silêncio. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente tem uma mania de querer mostrar para Deus como que Ele tem que fazer para nós. Ó, eu preciso assim, assado, nessa hora, até nessa data. Aí Deus, E aí nós invertemos o papel. Nós queremos ser o Criador e nos esquecemos que somos o quê? Criatura. Agora você imagine se Deus colocasse a gente então na parede. Ah, você quer desse jeito? Então beleza, tranquilo. Está disposto a passar por aquilo que você deveria ter passado, mas eu passei no teu lugar? Aí nessa hora ele fala, não, está tranquilo, a hora que der aí está de boa. Muda, não muda? Que todo mundo quer o trono, mas ninguém quer a cruz. Todo mundo quer a glória, mas ninguém quer passar pelo sofrimento. Todo mundo quer um monte, mas são poucos que querem descer o vale. O monte nos arremete à glória. O vale nos arremete o quê? A guerras. Eram nos vales que as maiores guerras, as maiores batalhas eram o quê? Travadas. Mas era no vale também que o povo recebia o quê? As suas maiores vitórias, as suas maiores conquistas. Então tem hora que não é
tem dias, tem momentos que não são dias e momentos de subir no monte, mas de descer o quê? O vale. Porque é um tempo determinado o quê? Para todo propósito. Pode ser que alguns aqui estejam passando dias de monte, mas tem gente aqui precisando descer no vale. Tem gente aqui precisando passar pelo vale. Por quê? É necessário. Que depois dessa batalha, depois dessa tempestade, depois de tudo isso, você pode ter certeza, querido, aquilo que Deus tem, amém? Aquilo que Deus já preparou, aquilo que os olhos não conseguem contemplar, você pode ter certeza, quando chegar, você vai regozijar. Mas agora, para passar pelo vale, eu preciso estar o quê? Reposicionado. Não dá para descer no vale de qualquer maneira. Você pode até subir no monte, meio cabisbaixo, que lá a glória do Senhor vem e te, sabe? Você sobe de uma maneira, você desce de outra. Você sobe rastejando, mas você desce voando. Cadê o Léo? Léo não está aí, não. O Duca lembra o mistério da águia, né, Duca? Você sobe igual uma tartaruga, mas você desce igual uma águia. Você quer? Esse é um monte. Mas no vale não, querido. O vale você já tem que descer preparado, porque na hora que você passar por ele, você vai pelejar. Você vai batalhar. E não dá para batalhar de qualquer maneira. Não dá para batalhar ferido. Não dá para batalhar cabisbaixo. Você tem que ir decidido o quê? A batalhar. A Bíblia fala de um vale chamado Vale do Megido. Esse vale é onde Jesus ele vai estar guerreando a favor de Jerusalém, momentos após o término da grande tribulação. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, sabe quem que vai estar com ele nesse exato momento? Eu e você. Será um momento onde com uma espada sairá da tua boca e ele irá derrotar todos aqueles que se levantaram contra o povo, a nação de Israel. E eu e você vamos estar lá. Porque nós somos a igreja do Senhor. E essa é a promessa que ele deixou para nós. Mas vai estar isso acontecendo em um vale, chamado Vale do Megido. É a grande batalha que, se você estudar a Bíblia, você vai ver que ela é chamada de a batalha do Armagedon. Agora, para chegar até esse vale com Jesus, a gente passou pelo processo do quê? Do reposicionamento. Mas já alcançamos a terceira etapa, que é chamada a etapa da vida. E que vida é essa? A vida eterna. Porque só contempla a vida eterna aquele que está posicionado. Não vem você querer a vida eterna do jeito que você está hoje, que não é assim. Você precisa o quê? Se reposicionar em Cristo Jesus. Os que vão fazer parte do exército dele é aqueles que se reposicionaram, ou que se permitiram ser reposicionados por quem? Por ele. O capitão do exército, ele escolhe o quê? Os seus melhores o quê? Soldados para estar onde? Na frente de quê? Da batalha. Ele não vai escolher qualquer um. Às vezes aquele soldado que está lá, está capengando, não posso, porque aí é suicídio. Eu tenho que escolher o quê? Valentes. E Deus, ele gosta de escolher pessoas, gente. Vocês têm que entender isso. Porque há momentos de nós o quê? Estarmos o quê? De forma o quê? Pacífica. Mas há momentos de nós o quê? Guerrearmos. Eu compartilhei essa semana com uma pessoa que eu falei com ela: você já pensou se fosse incumbência de Moisés conquistar
a terra prometida, ele não conquistaria. Porque o chamado de Moisés era o quê? Libertar. Mas o chamado de Josué era o quê? Conquistar. Porque do outro lado do Rio Jordão havia o quê? Gigantes. Talvez Moisés iria atravessar o Rio Jordão, iria chegar diante dos gigantes, sabe o que ele ia fazer? Ele ia sentar e ouvir os gigantes falando. E os gigantes iam falar, ó, não, aqui você não vai conquistar nada não. O que Moisés ia fazer? Iria voltar, iria conversar com Deus, Deus ia falar mais um bocado de coisa com ele ia lá de novo, ia falar com os gigantes, ia fazer o quê? Ó, se eu fosse os senhores aí, entregava para nós o negócio aí, quem está falando é Deus. E o gigante ia falar, não, aqui não. E ele ia fazer o quê? Ele ia voltar, porque foi assim que Moisés, o quê? Libertou o povo do Egito. Ele ia até Faraó e falava o que Deus falou. Se Faraó obedecesse, problema dele. Depois ele voltava. Só que ele não estava diante de Faraó agora. Ele estava diante de quê? De gigantes. E já não era tempo de conversinha, já não era tempo de dialogar, era tempo de chegar e conquistar. Então Deus vai escolher aqueles que num dado momento, no momento certo, tem espírito o quê? De conquistador. E para e reflete nos dias maus da sua vida que você passou. Você o quê? Recuou. Cara, muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente não cai, a gente não peca não. A gente simplesmente faz o quê? Recua, a gente quer dar um tempo. Você quer entrar na caixinha do nada. O que é a caixinha do nada? Eu não quero ir no culto. Eu saio dos grupos. Eu não quero ouvir falar de... Você está na sua caixinha, chamada caixinha do quê? Do nada. Você não quer nada por um dado momento. Mas aí com o passar do tempo, o Espírito Santo vai ministrando, Deus vai trabalhando, e aí você começa a ser o quê? Reposicionado. E aí você se reposiciona, e quando você reposiciona, você já está igual Pedro. Você já pega a espada, você já quer desembainhar a espada, você já quer ir para um lado, você já quer ir para o outro. Por quê? Deus te reposicionou. E aquele que ficar na posição a qual Deus o colocou, e perseverar até o fim, ele herdará o quê? A vida eterna. Porque aquele que for fiel até o fim, ou aquele que perseverar até o fim, essa é a promessa. Então lá na frente, quando nós chegarmos na vida eterna, nós estaremos então completando todo o ciclo da nossa salvação. Nós estaremos cumprindo todas as etapas da nossa o quê? Salvação. Porque nós fomos, nós estamos sendo e nós seremos. E para finalizar, eu quero que você entenda o que é essa vida eterna. O que é esse futuro que Jesus está falando para nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21. Primeiro Jesus, ele te resgatou, ele te salvou da condenação do pecado, depois que é por meio dele ser o caminho, depois ele te reposicionou através da verdade, amém? E agora ele vai se apresentar dizendo que ele é a vida. E que vida é essa? Ele é a vida eterna que está em Apocalipse, capítulo de número 21. Eu não sei se na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está escrito assim como subtítulo: o novo céu e a nova terra. Olha o que João, ele foi capaz de enxergar. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia o quê? Passado. Deixa eu fazer um parênteses aí. Tudo que nós estamos vivendo hoje vai passar. A circunstância do momento vai passar.
Porque se o tempo bom passou, o tempo ruim vai passar. Se as coisas boas na nossa vida passam, e às vezes, muitas das vezes passam rápidas demais, o tempo ruim vai passar. Amém? Então, porque a primeira terra e o primeiro céu, eles passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado do trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Quer passar? Quer viver o novo de Deus? É necessário nós enfrentarmos os céus e terra que Deus está nos proporcionando hoje. Amém? Se coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Eu sei que falar sobre salvação não é algo que muitas das vezes faz a gente dar um glória a Deus, um aleluia, amém? Talvez seja pesado o que eu vou dizer, talvez pode ser até um tipo de mensagem que não faz a gente sair daqui do culto tão impactado, amém? Mas a mensagem boa não é aquela que faz você saindo daqui rindo, mas é aquela que faz você sair daqui chorando. Essa é a mensagem que toca no teu coração, que toca dentro do teu ser e faz você entender o quão ruim você é, o quão ruim eu sou, ou você está, ou eu estou. É que faz a gente refletir sobre a nossa condição atual, não para simplesmente falar quem eu sou, como eu estou, mas para que eu possa entender quem eu era, como eu estou e quem eu serei. Se você sair daqui crendo de onde Deus te tirou, aonde você está e aonde Deus quer te colocar, a minha missão aqui hoje, ela está cumprida. Muitas das vezes nós esperamos de um culto de quinta da vitória, de um culto onde eu chego aqui e falo para você que Deus vai entregar a vitória de bandeja na tua mão. Deixa eu te falar, isso não existe, porque se Ele não poupou o único filho dele na cruz do Calvário, Ele não vai nos poupar de passar pelo que nós estamos passando, mas certamente Ele passará conosco. Não, a gente precisa parar de cair em contos de fadas, amém? Isso não é evangelho. O evangelho, a nossa fé cristã, ela não nos induz a uma fuga da dor. Não, ela nos induz a perseverar em meio à dor. Então não existe esse negócio de ter, parar de sofrer, não, é assim até o fim. Foi assim com Jesus. Isso se você se considera cristão, filho de Deus. Porque muitas das vezes a gente vem para o evangelho com promessas de que Deus vai mudar a nossa vida. De fato Deus muda, não do jeito que a gente quer. Mas a gente vem para o evangelho achando que a gente não vai passar mais aperto. A gente vem para o evangelho achando que a gente não vai mais chorar, que a gente não vai mais sofrer, que a gente não vai ser traído, que a gente não vai ser perseguido. E tudo isso acontece quando a gente vem. Então Deus errou. Não, quem errou foi quem falou com você essas coisas e você que acreditou nessas coisas. Porque isso não é evangelho, gente.
Evangelho é de fé em fé. Fé em fé. Ah, eu não tenho hoje. O dia ainda não acabou. Amém? Ah, mas eu também não sei. Tem coisas que Deus deixa a gente saber, tem coisas que não. Abraão não só foi ver o cordeiro, que era a provisão de Deus, quando ele estava prestes a dar cabo ao teu filho. Tem coisas que a gente só vai ver a provisão de Deus quando a gente estiver prestes a dar cabo de certas coisas na nossa vida. E Abraão estava no caminho. Abraão estava no caminho de um altar, onde a oferta, o sacrifício, não era qualquer pessoa, era o filho dele. Ele sabia o que ele estava indo fazer. Ele só não sabia até que ponto ele iria chegar, mas que ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia. E ele foi. Mas Abraão, diz a Bíblia, que ele foi até o fim. Ou seja, mesmo ele lutando contra ele, porque entregar um filho é lutar contra você mesmo. Você que é pai, você que é mãe. E chegando lá, ele começou a preparar tudo. E na hora que ele ia executar, Deus chegou para ele: ops, agora eu bem sei do que tu és capaz. Cara, tem hora que Deus deixa a gente chegar num certo ponto, que na hora que a gente está prestes a executar uma coisa, Deus vem e não permite. Por quê? Porque Ele tem a provisão. Amém? Ele tem a provisão. É difícil, cara. Vou mentir para você, não é difícil. Muitas das vezes viver o que a gente está vivendo, talvez você possa falar, é fácil falar. É fácil falar. Mas se eu não falar isso, eu vou falar o quê? Desiste? Então eu jogar o evangelho fora, eu não crer mais que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho que crer, cara, eu tenho que crer. Nós como igreja, nós temos que crer. Amém? Está difícil? Está difícil. Mas durante 11 anos Deus tem nos sustentado. Amém? E eu creio que nós já passamos da primeira etapa. Nós estamos na segunda etapa. E que eu quero dizer para você, igreja, que é tempo de nos reposicionarmos na presença do Senhor. Porque se nós nos reposicionarmos, você pode ter certeza que Deus, Ele vai nos levar a lugares altos. Amém? Eu não sei como você anda hoje. Algumas pessoas a gente sabe que a gente conversa, a gente vê, a gente sente. Mas talvez você está aqui hoje e está passando por algum momento, ou está se identificando com alguma etapa, que não é a terceira, porque senão nós não estaríamos aqui, estaríamos lá contigo. Talvez você pode estar se identificando na primeira etapa, ou seja, eu ainda carrego o peso do meu pecado, eu preciso abandonar isso, porque Jesus, Ele já levou sobre si. Então hoje é noite de você se livrar desse peso. Agora, talvez você esteja se identificando com a segunda etapa. Opa, eu preciso me reposicionar, porque se Deus me salvou, Ele não me salvou para ser simplesmente salvo, Ele me salvou para ser Senhor. O Senhor domina, o Senhor reina. Quem é Senhor, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Gênesis 1:26, Deus, quando cria o homem, fala assim: e domine sobre todas as coisas. Domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. Quando Deus nos reposiciona, Ele traz junto com o Espírito Santo esse domínio, que é chamado domínio próprio. Domínio de querer fazer, mas não fazer, e esperar naquilo que pode fazer. E não só pode, como vai fazer.
Amém? Essa é a nossa fé. Amém? O problema é que muitas vezes a gente precisa crer para ver. Quer dizer, ver para crer. É complicado. Porque a Bíblia vai dizer para nós: bem-aventurados são aqueles que creem sem ter que ver. Amém? Eu queria te convidar aqui, você que se enquadrou ou se identificou dentro dessa primeira etapa. Eu não estou falando que você está em pecado, entenda. Eu não quero te expor. Eu só estou falando que existe algo sobre você que está fazendo você carregar o peso do pecado, que talvez você já até abandonou, mas que você ainda está carregando. Você ainda sente essa acusação, você transporta isso, e isso está te cansando. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer te livrar, Ele quer tirar esse peso de você, porque Ele já te salvou da condenação do pecado. Se você veio aqui hoje, se você está aqui hoje, e se você se sente nessa condição, eu te convido, vem aqui na frente, para você receber uma oração. Porque você pode ter certeza que independente do que você fez, o amor de Deus, Ele é infinitamente maior. Ele é maior do que o teu pecado. Ele é maior do que o meu pecado. O amor dele é incalculável. Agora, talvez você se encontre na etapa de que você nesta noite está precisando se reposicionar em Cristo Jesus, para enfrentar os desafios, para poder descer o vale, batalhar, conquistar, porque Deus tem conquistas, Deus tem vitórias, mas Ele conta com um exército reposicionado. Tem alguém nesta noite que quer se reposicionar? Esse é o momento. Aleluia. Você vai ter oportunidade enquanto esse louvor é ministrado. E enquanto você vai ouvir nesse louvor, o Espírito Santo ele vai te convencendo. Não vai ser no meu muito falar, não vai ser no meu muito ministrar, mas vai ser um soprar do Espírito aí dentro de você. Ele abriu mão de tudo por mim e por você. Ele abandonou o trono de glória. Ele tinha tudo, mas ele perdeu tudo para ganhar eu e você. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro. O Espírito Santo ele vem te reposicionar nesta noite. Salvou. Que o Espírito Santo possa tocar em você agora, aonde você está. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou nova sandália. Jesus está te chamando nesta noite para você poder se reposicionar, para você poder voltar do lugar para o lugar de onde você estava, o lugar de onde você não deveria ter saído. Nova sandália de despedi dos meus pais. Aleluia. Queimei minhas Se renda ao Espírito Santo calças. neste momento. Não meça forças com Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar aí onde você está. Ele quer te levantar. Ele quer te levantar deste lugar. Ele abriu mão de sua
tua glória. Ele quer te trazer para o lugar onde Ele te colocou. A situação na qual você se encontra hoje não é a situação que Deus planejou para você. Não é o ambiente que Deus tem para você. Existe um ambiente planejado, preparado para você. Ele me deu um som, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou. Aleluias! Você é livre. Você é livre para poder tomar essa decisão. Você é livre para poder se reencontrar com Jesus. Você é livre para poder se posicionar como filho. Não mais como criatura, mas como um filho amado, como um filho querido. seu lugar é na presença de Jesus. O seu lugar é posicionado diante de Jesus. Jesus está colocando no teu coração nesta noite. Ele já te resgatou, Ele já te salvou da condenação do pecado. Pare de se condenar. Pare de carregar o peso do teu pecado. Ele quer te posicionar como filho. Ele quer te posicionar como filha. Essa é a noite de Deus te levantar. Essa é a noite de Deus te resgatar. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Sou Louvado seja o teu nome sou nesta noite. totalmente Senhor, meu Deus, nos reposicione. teu. O Senhor nos coloque, meu Deus, na posição de filhos. Filhos amados, filhos desejados, filhos que não carregam mais a condenação do pecado, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos resgatou, e nessa noite está nos reposicionando, nos colocando numa posição de conquista, numa posição de vitória.
posição onde nós iremos avançar, onde nós iremos conquistar. Aleluia! Aleluia! Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai querido, por esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite. Deus, nós lhe rendemos graças, porque vamos sair daqui, ó Pai, entendendo de tudo aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário por nós, por aquilo que o Senhor está fazendo hoje, por intermédio do ministério do Espírito Santo, e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, por intermédio do ministério do Teu Filho Jesus Cristo, quando nós estivermos com Ele na glória, quando nós estivermos com Ele na vida eterna. Deus, obrigado por tirar de nós o peso do pecado, a condenação do pecado, que até então estava sobre nós. Obrigado a Deus, por nessa noite estar nos reposicionando, por nessa noite, ó Deus, está nos colocando numa posição de conquista, numa posição, meu Deus, onde nós vamos batalhar sim, onde nós vamos lutar sim, onde nós vamos perseverar sim, mas nós conquistaremos, porque tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor planejou, queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, ó Deus, nós vamos conquistar, nós vamos tornar posse. Deus, obrigado pela vida eterna, porque nós sabemos que uma vez salvos, uma vez reposicionados, estaremos com o Senhor na glória, porque se com o Senhor sofremos, com o Senhor nós reinaremos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja que já foi salva, que está sendo salva e que será salva, aplauda bem forte o nome de Jesus e glorifique e exalte o nome dele, que é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia! Possa nos dar um restante de final de semana abençoado na Tua presença. Eu quero aproveitar este momento, ó Deus, para estar agradecendo ao Senhor pela vida do Teu Filho Orion. Esse Teu Filho, ó Deus, que foi salvo da condenação do pecado. Esse Teu Filho, ó Deus, que hoje está reposicionado na Tua presença. Esse Teu Filho, ó Pai, que vai morar na eternidade com o Senhor. E que neste dia, meu Pai, 25 de outubro, ele está comemorando, meu Deus, mais um ano de vida. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida dele. Que o Senhor continue mantendo ele de pé. Que o Senhor continue suprindo todas as necessidades dele, para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. É que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus.
Jesus, com a mão no seu coração. Com o amor de Deus e nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam hoje e sempre sobre a nossa vida. E a igreja salva, diga: glória a Deus! Thank you.